Notícias daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitália. Notícias daqui. Graças a um processo iniciado em 2023, São Luís Gonzaga contará com o campus do Instituto Federal Farroupilha. A busca pela implantação do campus contou com forte atuação do Legislativo Municipal, Prefeitura de São Luís Gonzaga, de entidades regionais, inúmeras reuniões, agendas em Brasília com autoridades, audiência pública, visitas a outros campos do IFAR, elaboração de projeto técnico e, principalmente, contou com o apoio da comunidade. E após a excelente notícia do dia 12 de março, quais serão os próximos passos para a implantação do IFAR em São Luís Gonzaga? Para mais informações, conversamos com a reitora do Instituto Federal Farroupilha, a professora Nídia Heringer. Então vamos conversar agora com a reitora Nídia Heringer, do Instituto Federal Farroupilha. Bem, reitora, no último dia 12, o governo federal anunciou a implantação de mais 100 campos de institutos federais no Brasil, sendo 5 aqui no Rio Grande do Sul, e São Luís Gonzaga, foi um desses municípios contemplados. E a senhora esteve, inclusive, presente nessa solenidade, E eu gostaria, então, para iniciar, que a senhora destacasse os objetivos dos institutos federais e as transformações que eles proporcionam nas comunidades. Boa tarde, Larissa. É uma alegria estarmos conversando sobre essa conquista, uma conquista para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, para o Instituto Federal Farroupilha, que amplia o seu território educativo, chegando ao município de São Luís Gonzaga. Os institutos federais foram criados em 2008, então nós também estamos completando 15 anos de existência, uma nova fase de consolidação e de expansão das instituições, dos institutos federais existentes, mas, sobretudo, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A Lei 11.892 criou em 2008 a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os institutos federais. No Rio Grande do Sul, somos 3 institutos federais e o Instituto Federal Farroupilha ocupa a região centro, fronteira, noroeste e chega ao médio alto Uruguai. Fomos criados com alguns objetivos estratégicos, sendo o primeiro deles interiorizar a educação pública federal. Historicamente, as instituições federais, elas estavam centralizadas em cidades um pouco maiores, as universidades, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Porto Alegre, e as cidades menores do nosso país não tinham uma instituição pública federal que gerasse oportunidade de formação, de conhecimento técnico e ou superior no interior do Brasil, obrigando ou o deslocamento para os grandes centros urbanos ou a não formação, ou a formação em uma instituição privada. Então, um dos objetivos das universidades, dos institutos federais, é a interiorização da educação pública e da educação pública profissional. Então, a interiorização e a interiorização por meio da educação profissional. Então, nós temos também como objetivo estratégico a ampliação do número de oportunidades de formação técnica no nosso país. O Brasil ainda está bastante distante dos índices que a OCDE considera importantes para um país de desenvolvimento médio a alto, que é chegar a 44% de formação técnica no país. O Brasil está hoje por volta de 11%. Então, desde 2008, nós temos travado uma disputa de crescimento da educação profissional do Brasil, e essa nova fase que agora se inicia, que a gente internamente chamará de quarta fase de expansão da rede federal, ainda é a busca do planejamento feito lá no Plano Nacional de Educação em 2014 até 2024, de que a gente triplicasse o número de matrículas na educação profissional. Então, os objetivos estratégicos: interiorizar a educação,
ampliar a formação técnica e tecnológica no nosso país e verticalizar as ofertas. Ter uma instituição que propicie que aqueles estudantes que façam um curso técnico tenham a oportunidade de também fazer um curso superior ainda na mesma instituição ou em outras instituições do mesmo território no interior, estancando aquele êxodo do interior para os grandes centros urbanos que marcou algumas décadas quando a gente fala de educação pública no nosso país. Então, mas de tudo, o mais importante, o mais difícil é a interiorização da educação. Não é fácil a gente chegar aos lugares mais longínquos, e se a gente falar em Rio Grande do Sul, a gente fala em distâncias, mas se a gente considerar que esse é um objetivo estratégico para o país, a gente tem regiões como o Centro-Oeste e o Norte, em que esse desafio é ainda maior. Então, a gente passa a ter, de novo, nesse momento, a discussão da ampliação da interiorização do país. E, junto com essa interiorização, também alcançar aqueles centros urbanos que se formaram em virtude da necessidade das pessoas migrarem para os grandes centros e que hoje ainda tem um reduzido número de ofertas de educação pública, gratuita e de qualidade, como são as instituições de ensino federal. Então, quando a gente fala no Rio Grande do Sul desses 5 primeiros anunciados, e a gente já tem outros que em seguida vão ser anunciados aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, que tem 1,5 milhão de habitantes e que vai ter, então, o seu terceiro campus de Instituto Federal na cidade de Porto Alegre. A gente tem São Leopoldo, que é uma cidade populacionalmente significativa, que também vai ter um campus de Instituto Federal. E a gente tem 2 municípios menores da nossa região de abrangência, que foram anunciados no dia 13, que foram São Luís Gonzaga e Caçapava, que são bastante distantes dos grandes centros urbanos. Então, a gente passa a ter aquilo que está lá proposto na lei de criação dos institutos federais. E eu sempre vou referir a ela, Larissa, porque ela nos é muito cara pelas oportunidades que ela propicia, tanto para alcançar populações que não acessam por não terem uma condição de pagar uma universidade, um curso privado, tanto nos grandes centros urbanos quanto no interior do nosso Brasil. E aí, assim, eu, por exemplo, venho de uma cidade muito pequena. Então, eu sei a dificuldade que foi precisar sair do interior para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, distante de tudo, da família, e muitas vezes o não retorno desses jovens e desses adultos que saem para as cidades do interior, que acabaram ficando cada vez menores nas últimas décadas em função das oportunidades profissionais, das oportunidades educacionais, sempre deslocadas para os grandes centros urbanos. Reitora, falando da escolha do eixo tecnológico e também dos cursos aqui para o futuro campus de São Luís Gonzaga, como é que ela acontece? Já foi destacado, né, que terá essa participação da comunidade. Como é que será essa definição? A gente deve receber entre sexta e segunda-feira próximas do Ministério da Educação o que eles chamam de documento orientador para a expansão e implantação dos novos campus que estão sendo anunciados. Dentre esses documentos, vai haver uma carta de compromisso, um termo de compromisso a ser formalizado entre o município, o Instituto Federal Farroupilha, então São Luís Gonzaga, o Instituto Federal Farroupilha e o Ministério da Educação, em que a Prefeitura Municipal e o Executivo e o Legislativo do município vão precisar se colocar como ofertantes de uma contrapartida, e a gente teve tanto o Executivo sendo representado lá em Brasília no dia do anúncio pelo prefeito Sidney e também o Legislativo pela vereadora Ana, participando desse processo, e desde aquele momento da audiência pública, a gente já construiu uma discussão de quais possibilidades teríamos aí em São Luís Gonzaga como contrapartida do município para a instalação de um campus. Vencida essa etapa, que a gente ainda vai ao município para discutir,
Então, nós temos hoje 2 possibilidades aí em São Luís Gonzaga. Um prédio que é do governo federal, do Ministério da Saúde, que foi feita a sugestão de haver uma reforma para uma adaptação para uso inicial do Instituto Federal Farroupilha, e ainda a verificação de uma outra possibilidade, que uma das hipóteses levantadas foi de uma escola cenecista que existe no município, que estaria sendo disponibilizada pelos proprietários ou para locação ou para discussão de também ser uma possibilidade de sede. Mas a gente não definiu isso. Então, o próximo movimento é a partir das diretrizes do Ministério da Educação em relação a essa carta de compromisso, esse termo de compromisso entre município, IFAR e MEC, é a formalização desse projeto. O Ministério da Educação também vai definir a tipologia do campus São Luís Gonzaga, desde a menor tipologia que os institutos federais têm, que é a 4026, depois é a 7045, 150, até os grandes campi que existem, que são 350. Então, a gente tem algumas etapas a vencer a partir do mês de abril, que é a organização da localização, a definição da tipologia, e aí, a partir de um catálogo de cursos que o Ministério da Educação possui e de eixos tecnológicos, que são 13, a gente vai precisar reunir as entidades representativas do município e da região. Quando a gente fez a audiência pública aí, nós, além de São Luís Gonzaga, tivemos representação de outros 7 municípios, né, Larissa? Então, a gente não vai discutir só com São Luís Gonzaga, porque um campus de Instituto Federal, ele acaba sendo uma oportunidade regional. Então, a gente tem campus hoje que recebe estudantes de 42 municípios. Tem outro que recebe estudantes de 70 municípios. Então, a gente vai discutir com os municípios da região dois eixos tecnológicos iniciais, e nesses eixos tecnológicos tem um rol de cursos que a gente vai precisar verificar aqueles que a gente vai ter no município de São Luís Gonzaga. Não tendo o que já existe, e aí eu me lembro desde do primeiro diálogo que nós tivemos aqui, aí em São Luís Gonzaga já existe uma escola técnica que oferece curso técnico na área de recursos, no eixo de recursos naturais, que é uma escola técnica estadual, que tem uma escola agrícola. Então, o campus São Luís Gonzaga não deverá ser agrícola, mas a gente precisará verificar nos eixos tecnológicos existentes se a perspectiva de maior necessidade do município é na área da comunicação e informação, se é na área do eixo de gestão e negócios, se é na área da saúde, e a gente vai ter que fazer essa discussão com quem realmente conhece o município, escolas, secretarias da educação, secretaria de desenvolvimento, secretaria da saúde, para que a gente possa pensar 2 eixos tecnológicos que vão nos permitir uma oferta de 2, primeiro, de 3, de 4, de 5 cursos na sequência do processo de implantação. Então, isso a gente sempre faz de maneira participativa, a gente chama as entidades representativas do município, o Poder Executivo, o Legislativo. A gente tem aqui do Instituto Federal Farroupilha a presença da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, e a gente faz uma imersão mesmo, considerando o catálogo de cursos do MEC. Esse catálogo diz lá, se eu escolher tal curso, eu tenho que ter tantos laboratórios. Se eu escolher tal eixo, eu posso ter quantos cursos nesse eixo. Então, já há um desenho organizado para cada eixo e para cada curso sendo ofertado. A partir dessa definição, a gente vai trabalhar junto à infraestrutura necessária. Por exemplo, se for um curso na área da saúde, o eixo da saúde, aí a gente tem um rol de cursos na área da saúde. Precisa do que para ofertar um curso técnico em enfermagem, um curso técnico em cosmética, um curso de cuidador de idosos, de gerência em saúde, por exemplo. Então, a gente vai ter que fazer uma discussão bem aprofundada desse eixo tecnológico, dos cursos existentes, se é uma demanda regional.
a gente sempre precisa pensar que um servidor público, ele fica no mínimo 25 anos no serviço público. Então, a gente precisa escolher um eixo em que esses profissionais vão poder atuar em diferentes cursos no decorrer de um X período de tempo, para que exista também a sustentabilidade e o atendimento das necessidades educacionais da região. Mas, além dos cursos, a gente tem a questão da pesquisa, a questão da extensão, a questão da inovação. Então, há que se fazer uma discussão bem aprofundada. Então, a gente pretende começar isso em abril deste ano. Na sequência do primeiro semestre, serão muitos momentos de discussão. No segundo semestre, a gente já deve começar a discutir a partir disso quantos serão os concursos de professores, de técnicos administrativos, pensando que em 2025 a gente já vai ter oportunidades de matrículas nesses cursos, nesses campi, nesses municípios onde estaremos sendo implantados neste ano para efetivamente atender a população a partir de 2025. É importante referir também, Larissa, a origem desses recursos. Se a gente olhar o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, e o Plano Plurianual, o PPA, as primeiras matrículas lá no PPA estão previstas para 2025, 2026 e 2027. Então, o que a gente já sabe pela experiência de ser um Instituto Federal, o anúncio do campus é o momento mais desejado, mas ele é assim, aquele momento da boa notícia que desafia toda a região a fazer um trabalho potente, dialógico, de agregar pessoas, de agregar entidades, para colocar todo o esforço da população e da região na construção de algo que vai começar a se transformar em oportunidade para a população, para os nossos jovens e para os adultos, a partir de 2025, com muita força, 25, 26, para a gente pensar que lá em 2027, num período de 3 anos, a gente tenha aí sim o campus em pleno funcionamento e toda uma região já sendo atendida e recebendo os primeiros profissionais formados aí no município de São Luís Gonzaga. Certo, muito obrigada, então, reitora, obrigada por aceitar conversar conosco, né, sobre esse tema. Pode ter certeza que a gente vai te contatar e a gente vai ter oportunidade de ir informando a comunidade sobre um cronograma de audiências públicas, de agendas, convidando as pessoas, vocês também fazendo essa mobilização aí, porque a gente constitui uma comissão de implantação e a gente pactua compromissos, responsabilidades e a gente vai fazendo essa construção de uma maneira coletiva, transparente e dialógica. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Não basta apenas ter clientes satisfeitos.
A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. Como citado pela reitora Nidia Heringer, 2 locais são avaliados para receber, de forma temporária, o campus do IFAR. Um deles é o prédio do INSS, aqui de São Luís Gonzaga, próximo ao centro da cidade, o qual precisaria passar por algumas adaptações para abrigar o campus. Vamos conversar com a equipe técnica da Prefeitura de São Luís Gonzaga para saber mais informações sobre essa reforma. Bem, então, para começar, gostaria que vocês explicassem como vai ser essa possível reforma no prédio do INSS, essa adaptação para que ele abrigue as 2 instituições de forma confortável, digamos assim. O prédio, atualmente ele contém 2 pavimentos, uma área total de 2.000 e pouco metros quadrados. A Previdência atualmente ocupa parte só desse prédio total, que seria o pavimento térreo. Então, nós sentamos e fizemos um estudo, e acabamos adaptando, separando então a Previdência com o Instituto Farroupilha no pavimento térreo e ocupando totalmente o pavimento superior, que de momento está desocupado. Tiago, então atualmente na parte de cima não tem essa estrutura que será necessária para abrigar as salas de aula. Como é que vai funcionar? Como vai ser transformado esse segundo andar? A gente dividiu, em salas de aula, o pavimento superior, mais salas de laboratório, uma sala para os professores. O pavimento superior, então, que vai ser totalmente ocupado pelo Instituto Farroupilha, ele vai ficar dividido em 6 salas de aula, capacidade para 30 alunos, em cada uma delas. Vai ter mais 3 laboratórios, destinado, depende para que curso que vai ser abrangido, A gente deixou mais uma área de sanitário, masculino e feminino. Essa parte dos sanitários, ele já é existente lá no local, a gente só remodelou o projeto em cima, Vai ter mais uma sala dos professores lá em cima, uma biblioteca, tá? E também vai ter uma área social, Claro, a parte da escadaria, e também que vai ter na frente e também nos fundos, e mais um banheiro PNE também que a gente adaptou. E aí na parte do térreo, que foi onde a gente separou, A parte do térreo lá, a primeira porta atualmente onde era a Previdência vai ficar para o Instituto Farroupilha, e a gente vai abrir a mais perto da esquina lá para ser para a Previdência, E aí nós remodelamos, Deixamos lá embaixo uma sala administrativa, sala para o reitor, sala para o diretor, vai ter também um auditório na parte do térreo. Também vai ter uma parte dos banheiros lá embaixo, uma cantina e uma circulação de área social. A gente não podia mexer na parte do arquivo, do Instituto Farroupilha, então a gente acabou remodelando ele, para que eles, no caso, utilizem, e que não dê esse conflito das áreas lá. Tendo em vista que o prédio ele é de 1977, ele tem uma ampla área e em cima, que é a nossa ideia de fazer a implantação das salas de aula, ele é um salão livre, ele não tem nenhum tipo de divisórias lá. E a nossa ideia é optar pela execução de alvenarias com drywall, gesso ou similares, exatamente por questão de carga, para a gente não precisar fazer nenhuma obra significativa, nenhuma intervenção no prédio que é existente hoje. A principal intervenção que vai ser feita é a questão do elevador por questão de acessibilidade, porque o prédio ele é antigo e na época não era exigida essa parte. Então, a parte de cima, basicamente, vai ser só modulado as salas de aulas e a questão dos laboratórios com paredes de drywall. E a questão dos banheiros, que sim, a reforma vai ser um pouquinho maior, porque tem que adaptar também para acessibilidade, refazer a questão do esgoto. E daí a parte elétrica também, que daí já é com o nosso engenheiro eletricista. Vale ressaltar também que a gente já tem umas divisórias que estão lá no local, estão lá guardadas e que talvez, se a gente analisar a estrutura, dá para ser utilizada também. Bom, Paulo, então nos explique sobre essa questão da parte elétrica dessa adaptação do prédio do INSS. Vai ser preciso muita coisa? Vai ser sim. Para o projeto elétrico, a gente precisa fazer um estudo da carga instalada, que vai existir agora
nessas instalações para a gente readequar a nossa subestação. E para o projeto, né, a gente vai ter que readequar ele, né, conforme a NBR, a 5410. Vamos ter bastantes os pontos de iluminação no prédio para um melhor conforto visual, as tomadas para que os alunos eles tenham como usar os computadores e os celulares, o cabeamento estruturado para internet. Isso daí vai ficar um Wi-Fi show, 100%. E outro local avaliado pela Prefeitura de São Luís Gonzaga é o prédio do CNC, atualmente desocupado. Diferente das instalações do INSS, a reforma de adaptação do local não seria tão extensa e também existe a possibilidade do município locar o prédio do CNC. A reitoria do IFAR será consultada sobre o local e também deverá conhecer as instalações. E o Notícias Daqui retorna na próxima quarta-feira, às 20h30, no canal do YouTube da TV Daqui. Até lá!